bem com vocês? Estamos aqui começando a gravar mais uma meditação. Meditação de hoje, Maravilhoso Deus, dia 5 de março de 2023, nesse domingo, vem com o título Não Siga. É uma meditação voltada para pessoas que realmente não fizeram diferença e foram exemplo negativo de acordo com a palavra de Deus, né? E o texto está lá em Judas, no livro de Judas, né? Judas ali não tem mais de um capítulo, é um livro muito pequenininho, por isso é só o versículo, tá? Então, Judas, o versículo 11, diz assim: Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Nos primórdios da igreja cristã, né, falsas doutrinas já representavam algum perigo para a mensagem verdadeira da igreja verdadeira, né? Que Jesus deixou estabelecido para os discípulos e pregar o evangelho perante todo mundo. E mesmo quando ele estava em vida, começou a levantar falsos mestres dentro da própria igreja, querendo perverter a doutrina, a mensagem da igreja e a crença realmente na palavra de Deus ali, tá? Então, os discípulos e apóstolos tiveram que combater veementemente muito tipo de heresia que surgiu nesse contexto. E a carta de Judas, ela tem essa intenção, né? Ao se referir a falsos mestres, comparou 3 famosos rebeldes. O primeiro deles aí, Caim, o segundo, Balaão, e o terceiro, Corá. Ele declarou que o caminho desses falsos mestres era o mesmo de Caim, que não queria prestar obediência fiel a Deus, nem estava de acordo com o seu irmão. Ele queria realizar um culto à sua moda, do jeito que ele quisesse, do jeito que ele bem entendesse, ele colocando as regras dele. Sendo que Deus, sempre dentro do plano de salvação, ele que determinou como deveria ser a adoração, e não o homem fazer sua própria vontade. E Caim foi um desses rebeldes, né? Na verdade, foi um dos primeiros rebeldes de toda a humanidade aí, e matou seu próprio irmão, infelizmente, né? E o fim de Caim foi bem, né, complicado aqui, bem triste, tá? E Judas também, que ele colocou aqui que, lembrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, tá? É outro Judas que escreveu esse livro aqui, tá bom? Que a motivação dos falsos mestres era a mesma de Balaão, a ganância, por dinheiro. Infelizmente, o mundo atual está cheio disso aí, né? Estão priorizando o ganho material, pondo em risco o ganho espiritual. Então é assim, Balaão, ele tentou ir amaldiçoar Israel. E é uma história, é a única história da Bíblia em que Deus fez o animal falar, né? Porque ele estava teimando para ir amaldiçoar, e aí Deus colocou um anjo na frente, e ele começou a bater naquela mula, né? Naquele jumento lá, no animal, e de repente Deus fez esse animal falar, né? Olha, você é teimoso, como você é difícil, né? E quando ele foi, só saía bênção da boca dele, não saía maldição. Então ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele tentou fazer de outro jeito agora. Junto com os seus povos inimigos, ele tentou promover uma grande festa, com comida, bebida, sexo e idolatria. E Balaão, infelizmente, ele conseguiu o que ele queria, né? Na realidade, ele conseguiu mais. Suas ações desencadearam uma batalha, na qual muitos morreram, inclusive ele. Essa história está registrada em Números capítulo 31, né? Você pode abrir lá depois, no começo da Bíblia. E com frequência, a ganância ela obtém mais do que o desejado. E o terceiro exemplo aqui, citado por Judas, é o de Corá. Corá foi um príncipe levita, ele desafiou a liderança escolhida por Deus, recusando-se a aceitar sua autoridade. Olha que coisa triste. Ele se opôs a ela com o apoio de centenas de israelitas. Por isso, Deus os destruiu. Essa história também está em Números capítulo 16, do verso 1 ao 35, tá? De modo semelhante, os falsos mestres dos dias de Judas e dos nossos tempos também perecerão, porque Deus vai julgar. Você sabe que existem muitos falsos mestres hoje, falsos profetas e falsos pastores até. Cuidado com isso daí, para ele não venha te enganar, viu? Se uma pessoa, sempre que está numa posição de liderança dentro de uma igreja, enfatizar somente o dinheiro e ele ficar rico, e sempre as pessoas enfatizando deixam as pessoas pobres, toma cuidado, porque ele não é um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre, um verdadeiro pastor. Não acredite, porque a Bíblia ela condena esse tipo de situação. A Bíblia não é de acordo com isso, tá? E aí estão 3 exemplos negativos, né? O conselho, de acordo com o título da meditação, é esse: não o siga. Seja fiel a Deus e adore-o, conforme a revelação de sua palavra, e não conforme seu desejo, né? Aqui, com o desejo do mundo. Se você pensa diferente dos seus irmãos, cuidado. Eles podem estar certos e você errado.
Não se deixe levar pela ganância. Isso não vai acabar bem. Respeite aqueles que Deus escolheu para levar adiante sua causa. Ajude-os a cumprir a missão. Então, às vezes, Deus manda pessoas, Deus manda um líder espiritual para você, com bom senso, com coerência, um líder que não seja ganancioso, assim como foi o profeta Balaão, né? Que destruiu aí milhares de pessoas por causa disso. Então, não seja orgulhoso, não seja, né, ganancioso, e muito menos aí, né, venha trair a confiança dos irmãos também. Que você venha tomar essa lição para a tua vida e não siga esses exemplos negativos. Muito pelo contrário, siga o conselho da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido muitíssimo Deus, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a confiarmos que está escrito e revelado na Tua palavra. Se ainda não temos a luz por completa, Senhor, que possamos buscar essa luz, que possamos entender a Tua palavra e seguir verdadeiramente o Seu caminho. Nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até mais.